Queridos, vamos todos abrir a Bíblia no segundo livro de Samuel. Segundo Samuel, capítulo 6. Eu vou ler do verso 12 ao verso 23, e os irmãos, mesmo assentados, mas com reverência, acompanharão a leitura da palavra do Senhor. O tema da mensagem desta manhã é: quando as coisas vão bem na igreja e mal em casa. Veja só essa história que nos é contada pela Escritura Sagrada. Então informaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto é dele, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, ele sacrificou um boi e um animal cevado. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel subiam, trazendo a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, mulher de Davi, estava olhando pela janela, e vendo o rei Saul saltando e dançando, vendo o rei Davi, saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara, e Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e as ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto a homens como mulheres, dando a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como um sem pejo ou sem vergonha, se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, de preferência a teu pai, e a toda a sua casa, estabelecendo-me por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, foi perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Essa história me assusta, porque ela fala sobre uma coisa muito séria, sobre a possibilidade de que as coisas vão bem na igreja e mal em casa. Não há dúvida de que Davi ia muito bem na igreja. Poderíamos até mesmo dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que aquele era o dia mais feliz da vida de Davi. Davi que tinha passado por tanta coisa, tanta luta, tanta provação, mas agora as batalhas haviam ficado para trás. Os dias de deserto, os dias de caverna, e chegaram os dias de fartura, de paz, e um verdadeiro avivamento espiritual sobre Israel. Um culto abençoadíssimo.
Davi e toda a cidade de Jerusalém se alegrando por trazer a arca para consagrá-la na cidade, onde séculos mais tarde o próprio Filho de Deus haveria de se apresentar e por nós morrer e ressuscitar. Um instante de tanta alegria, um culto tão abençoado, Deus sendo exaltado de tal maneira. Mas aquele dia que começou bem, terminou mal. E a história que começou com alegria, terminou com briga, discussão, deixando um gosto amargo na boca de Davi e de Mical. Porque eles cometeram alguns erros. As coisas iam bem na igreja, mas mal em casa. Isso me assusta. Porque significa que, ainda que estejamos com a melhor das intenções, podemos cometer erros que venham a atrair tristeza sobre a nossa vida e o nosso lar. Felizmente, podemos aprender com os personagens da Bíblia, tanto no que diz respeito aos seus acertos, quanto aos seus erros. E ao ler essa história eu percebo que Davi cometeu alguns erros. Na verdade, Davi poderia ter agido melhor. No versículo 20, por exemplo, a Bíblia diz que então Davi voltou para abençoar a sua casa. E o que eu lamento neste ponto é que tenha sido a última coisa que Davi fez naquele dia. Davi abençoou o povo, Davi abençoou os seus servos, Davi abençoou os seus empregados, Davi abençoou os seus soldados, Davi abençoou os seus colaboradores. E depois que tinha feito tudo isso, aí Davi foi para abençoar a sua casa. Ele deixou a família por último. E eu preciso reconhecer, meus irmãos e minhas irmãs, que esse é um erro tipicamente masculino. Não é que mulheres não possam cometer esse erro, mas homens o cometem com maior frequência. As coisas iam bem na igreja. O culto foi uma bênção. Davi estava sendo poderosamente usado pelo Senhor. Mas em casa as coisas iam mal porque ele não dava a atenção devida à sua família. E você sabe qual é a sequência certa de prioridades na vida de um servo de Deus? Primeiro Deus, depois família, depois igreja. Não foi o que Davi fez. Na verdade, Davi foi descuidado. Não teve o zelo que devia ter para com a sua família. E depois foi orgulhoso, porque ao ser chamado a atenção pela sua esposa, reagiu de maneira até a ofendê-la ou a agredi-la. A verdade é que todos os homens se defendem, e se defendem atacando. Davi era um bom homem, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem, e como tal, sujeito a errar. Aqui na nossa denominação, na denominação batista, houve um episódio constrangedor relacionado a um grande pregador. No século passado, no século XX, houve um pastor que se destacou como um excelente pregador, talvez o mais famoso, o mais conhecido do Brasil batista. E quando ele morreu, como era de se esperar, muitas pessoas foram homenageá-lo lá no cemitério. E à beira do seu túmulo, muitos discursaram e falaram sobre como aquele homem havia sido uma bênção. Muitas pessoas falaram, através desse pastor eu aceitei Jesus e fui salvo. Outros disseram, olha, esse pastor me ajudou numa hora de grande necessidade. Houve quem dissesse, esse pastor salvou o meu casamento. E ainda se dizia, esse pastor foi um grande líder da nossa denominação.
Mas após esses discursos e elogios, um dos filhos pediu a palavra, já crescido, já homem feito. E aquele filho disse o seguinte: eu fico muito feliz com as palavras elogiosas que foram ditas sobre o meu pai. E fico muito feliz de saber que na vida de tanta gente, ele significou tanto. Mas eu quero dizer para vocês que a minha mãe não teve um marido e eu não tive um pai. E aquele momento terminou com um gosto amargo deste testemunho, porque as coisas iam bem na igreja, mas mal em casa. De modo, meus queridos, que devemos evitar esse erro, ou teremos problemas em casa como Davi teve. Mas não foi só Davi que errou. Eu acho que também Mical poderia ter agido melhor. A palavra de Deus nos diz que quando Mical olhou pela janela e viu Davi conduzindo a arca à frente do povo, e a Bíblia diz que Davi vinha saltando e dançando, Mical o desprezou no seu coração. Essa palavra dançando, que aparece aí na sua Bíblia, lá na língua hebraica, que é a língua na qual o Velho Testamento foi escrito, é a palavra mekaker, isso, mekaker, que significa rodopiando. Irmãos, o Davi estava muito animado, muito animado. Ele pulava, ele rodopiava. Irmãos, não era nem sapatinho de fogo, era a perna inteira. Davi estava na unção de Miriam, não é? E a Bíblia diz que ele estava vestido de um éfode de linho, que era uma roupa religiosa, uma roupa cerimonial, uma espécie de camisola. E tanto Davi pulava e dançava e rodopiava, que provavelmente acabou mostrando mais do que devia. A mulher dele, vendo aquilo, entendeu que Davi estava se expondo, se mostrando para as outras mulheres. E para as servas, as empregadas, as mulheres de menor projeção social que acompanhavam aquela festa, aquela cerimônia. Em outras palavras, ela fez o que muitos de nós fazemos, ela julgou, ela interpretou, ela viu e não teve dúvidas sobre o que estava vendo. Ela foi ao mesmo tempo testemunha, advogado de acusação, juiz e carrasco. Deu a sentença e executou. Além disso, nós precisamos reconhecer que Mical não falou com muita sabedoria com seu marido. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Aqui não houve sabedoria, porque Mical falou na hora errada e do jeito errado. Primeiro ela falou na hora errada, porque ela estava com raiva, indignada, enciumada. A Bíblia diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se você for falar com alguém quando você estiver com raiva, a probabilidade de que você fale do jeito errado é muito grande. E foi o que Mical fez. Ela disse a Davi: muito bem. Quase dá para ver ela batendo palmas. Muito bem. Quão honrado foi hoje o rei de Israel, se mostrando aos olhos das servas dos servos, como um indivíduo sem vergonha. E ela poderia ter esperado um momento melhor, e ela poderia ter falado de um jeito melhor, concordam comigo? Podia ter deixado a raiva passar, contar até 10, chamado Davi lá na sala: meu bem, vem cá,
Senta aqui, eu quero conversar com você. Fala, meu amor. Querido, não fica bem. Você é o rei de Israel. Você é um homem casado, um pai de família. Eu sei que você estava muito alegre, mas você não foi cuidadoso. E você pode ser mal interpretado. Se Mical tivesse falado com sabedoria a Davi, provavelmente a resposta de Davi teria sido diferente. Porque a resposta de Davi foi áspera. Se sentindo atacado, ele se defendeu. E se defendeu atacando de volta. Ele falou, foi perante o Senhor que me escolheu a mim de preferência a teu pai e toda a tua casa. E aí o leite estava derramado, azedado, e as coisas foram para o vinagre. A Bíblia diz que Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Provavelmente porque ela e Davi não tiveram mais uma vida conjugal daí para a frente. Então, se por um lado Davi foi descuidado e orgulhoso, Mical, por sua vez, foi arrogante e insensata. E essas dificuldades podem fazer com que, às vezes, na melhor das intenções, as coisas vão bem na igreja e mal em casa. Então, o que é que nós podemos fazer diferente, meus irmãos e minhas irmãs? Como nós podemos agir melhor? Eu gostaria de colocar para você 3 orientações. Primeira, dê atenção à sua família. Você é um bom crente? Glória a Deus, mas não é o bastante. Você tem que ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom pai. Você não pode deixar para abençoar a sua casa por último. Ali tem que ser o primeiro lugar da sua atuação. Sabe por quê? Porque a sua casa é o seu primeiro ministério. Houve um pregador chamado Noé. Pregou durante 120 anos. Quantos se converteram? Ninguém. E você poderia dizer que esse pregador foi um fracasso, porque alguém que prega durante 120 anos e ninguém se arrepende, mas eu lhe digo que ele não foi um fracasso, ele foi um sucesso, porque quando veio o dilúvio, a família dele toda estava com ele dentro da arca. Então, com Noé, nós aprendemos que família é prioridade. Casa vem em primeiro lugar. Segundo conselho que eu gostaria de dar a você, busque a direção de Deus. Faça as coisas do jeito dele. Infelizmente, nem Mical nem Davi oraram antes de falar o que falaram, de fazer o que fizeram. Queridos, ou a gente faz as coisas do nosso jeito, ou a gente faz as coisas do jeito de Deus. E muitas vezes o problema não é falta de conhecimento, é não colocar em prática aquilo que nós já conhecemos. Há uma história sobre um homem que estava muito triste, porque os seus filhos, depois de grandes, se desviaram. E aquele homem chegou para o pastor e disse, pastor, eu não sei o que aconteceu, os meus filhos se afastaram, eu não sei, eu desde pequeno, eu sempre levei a minha casa para a igreja. E o pastor respondeu, e você levou a igreja para a sua casa? A importância de levarmos para lá aquilo que nós aprendemos aqui, porque caso contrário, o nosso aprendizado terá sido em vão. E eu não posso ser um melhor crente na igreja do que sou em casa. Eu não posso ser um melhor crente no domingo do que sou nos outros dias da semana. Finalmente, eu acho que é importante a gente trazer de volta o primeiro amor. A história de Davi e de Mical foi uma história que começou bem. Nós lemos lá no livro de 1 Samuel que Davi arriscou a própria vida por Mical. Davi era pobre,
Mical era princesa, era filha do rei. E aí o rei disse: olha, Davi, eu só te dou a minha filha em casamento se você lutar contra os filisteus e me trouxer 100 prepúcios de filisteus. Davi trouxe logo 200. Tanto que ele gostava da Mical. Aí depois Saul começou a perseguir Davi e mandou os soldados prenderem Davi. Mical ficou sabendo, avisou Davi, baixou Davi por uma corda na janela, fez um disfarce, arriscou a própria vida para salvar Davi. Mas aquela história que começou bonita, terminou de um jeito feio, com um gosto amargo. Então nós precisamos voltar ao começo. Precisamos voltar ao primeiro amor pelo nosso cônjuge, primeiro amor pelos nossos filhos, primeiro amor pela nossa família, primeiro amor pelo nosso Deus. Em 1 Coríntios capítulo 13, nós somos lembrados: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o símbolo que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. As coisas não podem ir bem na igreja e mal em casa. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Queridos, qual é a vontade de Deus? Eu tenho certeza que a vontade de Deus é de que as coisas vão bem na igreja e em casa. Então, voltemos ao primeiro amor, porque Deus quer nos ver felizes tanto na sua casa quanto no nosso lar. E Deus quer que todas as nossas obras sejam feitas em amor. Amém?